Ô Brito, vou fazer uma pergunta muito singela para abrir aqui o debate contigo. O Lula não é bom demais para o Brasil, não? Não, nem é bom demais para o Brasil. O Brasil é bom demais para qualquer um. Viu? Nós temos um tamanho que nós próprios não nos damos conta. Né? E que, infelizmente, o Nelson Rodrigues estava certíssimo ao falar do viralatismo das nossas elites, que não consegue compreender, né, que o Brasil tem um papel, um destino, uma vocação, uma fatalidade quase, né, de ser um país grande, desenvolvido, rico, de ser um país que, como dizia Darcy Ribeiro, fosse a joia da civilização dos trópicos. Então, não é isso que está acontecendo. O que acontece é que nós temos a cabeça muito tomada pela cantilena, pelo catecismo da mídia e do pensamento econômico convencional, por si só um fracasso. Veja, toda a discussão agora dos juros, né, se deve ao fato de que a razão pela qual o Banco Central diz que mantém os juros altos é porque deve perseguir a meta de inflação de 3,25%. No mais, todos os restantes, toda a direção do Banco Central, o presidente do Banco Central, os economistas conservadores, reconhecem que a taxa é muito alta, que é absurda, que trava o desenvolvimento do país, mas, como um dogma, tem que perseguir aquela meta de 3,25%. O que é essa meta? Essa meta é algo que se achou em 2019, que deveria ser a inflação mirada para 2023. Há 4 anos atrás, num mundo que não tinha guerra, num mundo que não tinha pandemia, num mundo que não tinha os aspectos recessivos que nós temos agora, decidiu-se que seria conveniente nós termos uma taxa de 3,25% ao ano como meta de inflação. Conde, eu posso estar errado, mas nós nunca tivemos uma inflação nesse nível. Nunca. Quer dizer, a meta é, num mundo cheio de dificuldades econômicas, num mundo pós-pandemia, no Brasil de recessão, nós temos uma inflação tão baixa quanto jamais tivemos. Por quê? Porque alguém decidiu em 2019. Quer dizer, não existe lógica econômica, na ciência econômica, para esse engessamento das taxas. Então, o que acontece hoje? Eu ontem, conversando com um amigo lá no DCM, eu estava usando um exemplo prático que eu peguei para as pessoas entenderem. Um cidadão de classe média baixa, que por acaso vai fazer um empréstimo imobiliário, né, tipo esses da Caixa, Sistema Financeiro de Habitação, tá, de R$100 mil para comprar um apartamento. Um apartamento de 150 mil, ele vai financiar 100 mil e vai usar das suas economias, do seu fundo de garantia, 50 mil. Muito bem. Ele pagará pouco mais de R$1.400 por mês, tá, durante 15 anos para quitar esse empréstimo. Quanto é que ele pagava em 2019, quando foi estabelecida a meta de inflação? E, portanto, aquele índice que justifica, entre aspas, a elevação das taxas de juros. Pagava R$900. Então, você tem um aumento de mais de 50% na taxa de juros, né, que era de 2% e agora é de 13%, que implica, né, no fato desse cidadão não poder mais comprar um imóvel. E se ele não pode comprar o imóvel, não se vai construir o imóvel para vender para ele. Esse dinheiro não vai circular na economia. Então, nós estamos vivendo, né, dessas situações que me lembram dessas modelos anoréxicas, sabe? Né, que botaram na cabeça a meta de que vão pesar 45 quilos, né, já emagreceram dos 60 para 50, né, e vão se desnutrir e adoecer à procura desses 5 quilos a menos. Deixa eu só entender, Brito, deixa eu só entender uma coisa. Você está defendendo que essa meta deveria ser de 5%, por exemplo? Ela já foi de 4,5%, né, nos governos Lula. Estou defendendo que a meta seja flexível. É claro que você, diante de uma crise mundial, como foi a crise da pandemia, ou diante de uma crise mundial, como é
o conflito Rússia-Ucrânia, é claro que os seus objetivos econômicos têm que ser flexíveis. Você não pode esperar ter uma taxa de inflação de 3,5%, de 3,25%, quando você teve, por exemplo, no último ano, né, o ano da guerra, uma variação em torno de 100% no preço da energia. Como é que você vai fazer? É só pensar na sua própria casa. Como é que você vai conseguir? A sua meta é cortar 50% do valor da sua conta de luz. Perfeito. Tá? Você estava fazendo para aquilo. Só que, de repente, a tarifa de luz dobrou. Então, para você gastar a metade, você tem que reduzir o seu consumo a 1/4. E aí, meu amigo, a geladeira estraga. É assim, é puro e simples assim. Entendeu? A entrevista do Lula ao Reinaldo Azevedo foi muito boa. O Reinaldo Azevedo foi muito boa. O Lula usou muito. Né? Colocou outras questões muito importantes que não couberam aí no nosso resumo, como, por exemplo, a questão da Procuradoria-Geral da República, né? Que até não está tendo condições de chiar muito, porque ela sabe que, como instituição, ela construiu essa perda de prestígio que agora permite ao Lula dizer que não quer mais saber de lista tríplice para indicar o procurador. Né?